Ninguém pede para ser visto de ninguém, tá? Ninguém absolutamente pede para ser visto de ninguém. Teve um vídeo que vazou de uma conversa minha com o Boulos, em que os caras disseram que eu estava pedindo para ser visto do Boulos. Era o contrário. O Boulos já me pediu 2 vezes para ser vice dele, na campanha passada e nessa campanha. Vazou um pedaço do vídeo que parecia que eu estava pedindo para o Boulos. Pergunte ao Boulos. Foi ele que me convidou para ser vice dele. Meus amigos, mais um vídeo aqui no nosso canal, somente a minha opinião, claro. Muita treta política acontecendo e Marçal estava certo quando ele falava sobre o consórcio comunista do Brasil. Muita gente levava a sério essas falas dele, achava que era apenas para fortalecer a suposta luta dele contra os comunistas do Brasil. E ele dizia que o Datena, o Boulos, Tabata e o Ricardo Nunes era o consórcio comunista do Brasil, especialmente o Datena, Boulos e a Tabata. E ele estava certo. Datena acabou de confessar que o Marçal tinha razão sobre o consórcio comunista do Brasil, como já mostraram num vídeo onde eles brincam, Datena e o Boulos, falando, e aí, consórcio comunista do Brasil. Aquele vídeo que ficou famoso ali durante um debate, ou pós um debate, ou pré-debate, não sei se foi, não lembro se foi pós ou se foi antes, acho que foi depois de um debate, acho que foi até o debate do SBT, que acontece essas falas entre Boulos e Datena. Guilherme Boulos, como é que é o consórcio? Consórcio comunista, Moscou urgente. O Marçal até já chegou a levar isso para o ar também, citou em alguns debates, que eles fizeram essa brincadeira sem saber que estavam sendo gravados, o Marçal brinca, mas é claro que eles sabiam. E o consórcio comunista do Brasil venceu a eleição por intermédio do fato de que o Marçal ficou de fora, graças a Silas Malafaia, Tarcísio e Companhia Limitada. Não vou nem falar do Bolsonaro e dos filhos dele, porque eles, quando perceberam que estavam fazendo M, pararam de atacar o Marçal. Porque eles perceberam o seguinte, olha, se der errado isso aqui, o Marçal está em crescendo, se der errado a gente se queima. E aí em 26 o Marçal vem gigante. Imagina só, se ele vier gigante e a gente ter ficado contra ele, claramente, o povão vai querer votar no Marçal. Muita gente vai querer, então vamos perder muito voto. Então vamos baixar a poeira aqui, deixa o Silas Malafaia fazer os ataques, assim como já fez com o Xandão. Só que, meu amigo, vamos botar no Xandão aí, já que tocamos no assunto. O Rodrigo Constantino também fez uma declaração, eu vi ele fazendo uma declaração em vídeo, no canal dele, sobre essa questão do Silas Malafaia ficar atacando o Bolsonaro. E aí ele lembra dos ataques do Silas Malafaia contra o Xandão. E ele fala algo parecido com o que eu disse aqui nos vídeos anteriores. Ele questiona, será que o Silas Malafaia não estava com uma certa, entre aspas, uma espécie de uma licença poética para poder descer o cacete, descer o porrete no Alexandre de Moraes, naquelas manifestações? Porque saiu notícias, e o Constantino relatou bem isso aí, que o Silas Malafaia foi se reunir, sabe com quem, antes das manifestações? Das últimas manifestações, no caso da última manifestação em São Paulo, no 7 de setembro. Silas Malafaia foi se reunir com ninguém mais, ninguém menos que Gilmar Mendes, ministro do STF, indicado pelos petistas. Que raio Silas Malafaia foi se reunir com o Gilmar Mendes, pedir bênção dele para poder xingar o Xandão? Será que esses ataques, essas bravatas do Malafaia, que sempre disse, olha, eu tenho medo, não penso que eu não tenho medo, eu tenho medo, só que eu vou assim mesmo, com medo. Será que ele já não estava com garantia de que não aconteceria nada contra ele? No sentido de, Malafaia, pode descer o cacete no Alexandre de Moraes, tá? Se caso isso foi dito pelo Gilmar Mendes, ou o próprio Xandão poderia ter dito para ele, pode descer o cacete em mim aí, faz eles acreditarem que algo está acontecendo, que vocês estão se manifestando, e que daqui a pouco se bobear eu caio. Faz eles acreditarem nessa mentira aí, tá? Faz eles, que maravilha, vou a alma do povo brasileiro. Que a gente continua fazendo nossas tretas por aqui, você fica imune. Pode, tá bom? Com a nossa bênção você pode fazer que você fique imune. Só não faça nada sem falar pra gente. Se fizer alguma coisa sem avisar a gente, você tá na cadeia. E aí você sabe o que vai acontecer com você lá dentro. Então, tudo que você for fazer, peça a nossa bênção antes, tá? E assim foi. Foi pedir bênção lá pro Silas Malafaia. Isso que eu tô falando aqui é uma conjectura. Eu não estou afirmando que isso aconteceu, tá? A única coisa que eu afirmo que aconteceu foi que os jornais noticiaram que o Silas Malafaia se reuniu com Gilmar Mendes antes da última manifestação pró-liberdade. O que Gilmar Mendes tem a ver com a manifestação pró-liberdade se ele é um dos caras que está atacando a liberdade, sendo um dos ministros que deixa o Alexandre de Moraes fazer o que bem entende, mesmo burlando, passando por cima da Constituição Federal de 88? Bom, isso é um assunto que a gente vai debater em próximos vídeos. Se inscreva no canal para não perder, deixe seu like. Mas você está aqui para saber por que o Marçal estava certo sobre o consórcio comunista do Brasil? Meu amigo, você viu aí, Datena apoia
É inacreditável, né? Mas temos que falar. Você quer o Sidney Magal, Como diria o outro, o impossível aconteceu. E Datena, do partido PSDB, suposta antiga direita, antes de Bolsonaro surgir, que na verdade é a esquerda, de banho tomado, esquerda caviar. Vamos ver aí então, porque o PSDB declarou apoio a Ricardo Nunes, mas Datena, que disse que não se manifestaria, do nada resolveu se manifestar. Uma semana depois ele aparece, depois das pesquisas, dando 55 pontos no Datafolha para o Nunes, uma lavada muito maior do que a gente tinha anteriormente, já que a pesquisa, se não me engano, Paraná Pesquisas, colocou aí 52 ponto alguma coisa por cento para o Nunes, e se eu não me engano aí uns 37 para o Guilherme Boulos. O Datafolha saiu, Datafolha extrema esquerda, a pesquisa da própria extrema esquerda coloca o Nunes com mais vantagem, 55% contra 33% apenas de Boulos. E depois dessas pesquisas saírem, eis que José Luiz Datena declara apoio à Tração do crime organizado no poder público. Eu apoio o Boulos, eu voto no Boulos para parar com essa criminalidade que torna a cidade de São Paulo, que torna o estado de São Paulo, que torna o país refém do narcotráfico. Nós não queremos isso. Por isso eu apoio o Boulos para o segundo turno de São Paulo. Vote com ele. Vote contra o crime. Gente, mas é muita cara de pau. Ninguém pede para ser visto de ninguém, né? Ninguém absolutamente pede para ser visto de ninguém. Teve um vídeo que vazou de uma conversa minha com o Boulos, em que os caras disseram que eu estava pedindo para ser visto do Boulos. Era o contrário. O Boulos já me pediu 2 vezes para ser vice dele, na campanha passada e nessa campanha. Vazou um pedaço do vídeo que parecia que eu estava pedindo para o Boulos. Pergunte ao Boulos. Foi ele quem me convidou para ser vice dele. Né? E não teria problema nenhum se desse certo em ser vice dele. Não teria absolutamente problema, desde que não ficasse vinculada uma campanha à polarização, mas sim a ele, Boulos, que realmente é um bom cara, que, na minha opinião, tem boas ideias, mas entre os dois eu acho que a Tabata ainda é uma pessoa mais preparada para dirigir São Paulo, porque não tem vícios, porque tem uma série de conhecimentos políticos técnicos que são necessários e que está com um grande time realmente correndo com ela. Não é? É muita cara de pau, né, do Datena. Pablo Marçal teve uma fratura na costela e está com o braço imobilizado, segundo a assessoria do candidato do PRTB. O que aconteceu? Pablo Marçal foi agredido com uma cadeira por José Luiz Datena durante o que se chama de debate da TV Cultura. A gente tem até as imagens, Pedro, para ilustrar aqui a nossa conversa, já rodando para você. Aqui informações, o Marçal ele foi socorrido, ele foi para o hospital por volta da meia-noite de hoje. E aí o candidato também registrou boletim de ocorrência contra Datena por lesão corporal e injúria. A campanha do Marçal cancelou todos os compromissos de agenda e aparições públicas. E aí, depois desse episódio, Datena conversou ali com a imprensa e disse que Marçal mereceu o que aconteceu. Aspas do candidato do PSDB. Vamos acompanhar o que disse José Luiz Datena. Eu acho que esse cara merecia, na verdade, uma reprimenda, não sei se desse jeito, mas alguma coisa parecida, porque ele é um covarde e mereceu. Primeiro que ele não candidatou para ganhar a eleição, isso é muito claro, porque ele jamais falou o número dele. Parece que no último debate da TV Globo, ele chega a dizer, olha, para quem tá me incomodando aí, pedindo para eu falar meu número é 45, ou seja, ele mal queria falar o número dele, porque ele não queria ganhar, ele não queria nem votos. E nós saímos candidatos, se você for por Lula, eu quero andar como vice e sinto muito. Nós podemos sair, porque nosso acordo, por isso chegou no número. Cada hora está num lugar.
A política mudou, a governo mudou. Se você quiser ser meu aliado, pô, eu amo você. O Datena ama você. Mas nós achamos que a gente pode ser eleger em São Paulo. Você vai ter a medida ideal que eles não vão topar. Eles vão querer lançar um candidato próprio. E vão tomar um nabo violento. Não arrisquem dizer que os números que ele ganhou é porque o pessoal de São Paulo está acostumado a votar em PSDB e digitou lá sem saber que sequer era o Datena. Pessoal, o Datena acabou de declarar apoio ao Boulos e eu queria dizer o que ele está apoiando. A descriminalização das drogas, a invasão de propriedade privada, o desarmamento das nossas polícias, tudo que a esquerda apoia. Nada de bom, só coisas ruins, só coisas que demonstram o atraso. E o Datena é uma grande decepção. Talvez metade desses votos que ele teve é de gente que nem sabia que ele era o candidato do PSDB. De repente pensou que, sei lá, fosse outro candidato. Talvez até alguns pensaram, pô, o Nunes que deve ser o cara do PSDB. E agora é, né? Porque o PSDB tá apoiando Nunes. Mas o PSDB, que colocou o Datena como candidato, vê agora o candidato dele apoiando o candidato da extrema esquerda, do qual eles não estão apoiando. Eles foram apoiar Ricardo Nunes e o Datena foi apoiar Boulos. E o PSDB e Datena eram uma candidatura, gente. Deixe a sua opinião. Quero saber o que você pensa. É o Teatro das Tesouras 2.0, voltando com força total, e o Consórcio Comunista do Brasil rindo à toa com as tretas causadas por Tarcísio, que está ali do lado de Ricardo Nunes, juntamente com o melhor amigo de Alexandre de Moraes e com o dono do PSD, partido de Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, que deveria colocar em pauta o processo de impeachment de Alexandre de Moraes, e não o faz. E aí, o seu Gustavo Gaia, e depois encampado aí pelo seu Nicolas Ferreira, resolvem fazer uma campanha contra o PSD. No entanto, ambos declaram apoio à candidatura do Ricardo Nunes. Vou ser sincero, eu não vi o Gustavo Gaia declarando apoio com todas as letras, mas eu vi o Nicolas falando que no segundo turno, contra Boulos é qualquer um. Qualquer um. Ou seja, dos que estavam ali, qualquer um que fosse contra o Boulos, até a Tabata, censor, ele colocaria a Tabata. E o Ricardo Nunes, que tem o apoio do dono do partido do Rodrigo Pacheco, do qual ele fez uma campanha para não eleger esse pessoal, está querendo eleger um candidato que esse pessoal está apoiando. Eu já pedi explicações para ele. Até agora, Nicolas Ferreira, deputado eleito por Minas Gerais, mais votado, não me respondeu. O que você acha dessa treta? Deixe o seu like aí, o seu comentário e se inscreva no canal. É somente a minha opinião.